O céu acima da Cidade da Luz é um campo de batalha. A Mãe Dragão rasga o ar com tudo que tem, mas a Santa da Espada não recua 1 centímetro sequer. Morra, vadia! Tá com dificuldade, é? Quero ver quanto sangue de dragão você ainda tem para perder. A energia divina envolve a lâmina. Técnica avançada de espada. Vendaval de aço. O impacto racha o céu. A Mãe Dragão urra de agonia, ensurdecendo a cidade inteira. Para a Santa, a vitória já é certa. A fera está quase acabada. Mas então, uma explosão massiva ecoa das ruas. 1 milésimo de segundo de distração. É tudo o que a dragão precisa. Sangrando e arfando, ela sorri de forma sinistra nas nuvens. Esses goblins chegaram bem na hora certa. Adeus, Santa da Espada. Com um bater de asas desesperado, ela some no horizonte, prometendo vingança antes de sumir. A Santa range os dentes. Droga! Sua frustração vira fúria quando um soldado humano chega correndo, em pânico total. Santa! O Loder e a Eveleia foram capturados pelos goblins! O quê? Como isso é possível? Esses goblins são muito estranhos. Eles são tão poderosos que nem mesmo Loder conseguiu derrotá-los. A raiva ferve. A Santa declara que vai exterminar todas as tribos da Floresta Mágica agora mesmo. Mas antes que ela avance, os próprios cidadãos se jogam a seus pés, implorando que ela fique para proteger a cidade. Cercada, a heroína para. A lógica fria vence. Proteger os cidadãos do templo é minha responsabilidade. Loder, se quiser culpar alguém, culpe a si mesmo por ser tão fraco. Ela sela o destino do subordinado sem um pingo de remorso. Vai pedir ajuda à realeza. O resto não é problema dela. Longe dali, o acampamento dos goblins entra em alvoroço com o retorno da caçada. Arrastados pela lama, amarrados e humilhados, Loder e Eveleia são jogados no chão. Ao observar o acampamento, Loder arregala os olhos ao ver a quantidade de elfos aprisionados. Eveleia, ainda enfraquecida pelo veneno, sussurra apavorada que pode haver algum tipo de herói naquele grupo. Mas das sombras, uma voz familiar corta a conversa. Não pensei que o veneno perderia efeito tão rápido. Lin Tian se aproxima com um sorriso de puro sadismo. Eveleia, sua capacidade de recuperação é realmente impressionante. A curandeira gela. Como você sabe o meu nome? O que você quer fazer comigo? Sem responder, Lin Tian agarra a coxa dela e aperta com força brutal. Eveleia urra de dor. Loder se debate nas cordas, fora de si. Pare! Seu desgraçado! Um goblin o derruba com um golpe seco. Caído no chão, Loder tenta sua última carta, a ameaça. Você é um goblin de alta inteligência. Não pensou nas consequências? A força da Santa da Espada é suficiente para exterminar a sua tribo com um único golpe. Lin Tian não demonstra um pingo de medo. Pelo contrário, a arrogância do humano o diverte. A Santa da Espada? Ela também é minha presa. O momento ainda não é o certo. Ele se ergue, dá uma ordem rápida ao Goblin frenético para levar os soldados caçar mais monstros. E então volta toda a sua atenção para o Cavaleiro de Platina. Com tanta movimentação, os humanos não vão deixar isso passar. Tenho que completar minha evolução antes que nos encontrem. Lin Tian saca a adaga élfica. A voz pinga ódio acumulado por uma vida inteira. Agora, eu pergunto e você responde. Se não cooperar, não sei qual parte do seu corpo será a próxima a assumir. A primeira pergunta cai como uma sentença. Vocês humanos gostam de aprisionar goblins em segredo para torturá-los? Desgraçado! Do que você está falando? Resposta errada. Um feixe de luz prateada corta o ar. O sangue espirra. Loder urra, contorcendo-se enquanto o sangue jorra do lado de sua cabeça. Minha orelha! Ainda berrado de dor, ele tenta se agarrar à fachada de justiça. Tudo o que fazemos para proteção à humanidade! Nosso dever é exterminar monstros como vocês! Lin Tian solta uma gargalhada sombria. E então, com a frieza de quem sabe exatamente o que está fazendo, começa a desmontar cada peça da hipocrisia deles. Para proteger a humanidade? Parece mais que é para aumentar o prestígio do seu grupo de heróis. Matar os humanos que atrapalham, junto com os monstros, é bem mais fácil do que resgatar as pessoas vivas, não é? Quantas vidas humanas já foram sacrificadas por vocês, que se autodenominam justos?
O choque paralisa os dois. Loader e Eveleia se entreolham, o terror transbordando nos rostos. Esse Goblin, como ele sabe dessas coisas? A lâmina suja de sangue reflete o olhar implacável de Lin Tian. Quando ele fala de novo, não há raiva na voz, só verdade. Chega de conversa. Ao contrário de vocês, eu não preciso me considerar justo, porque eu sou, por natureza, um monstro maligno. E agora, este monstro vai dar uma boa lição em vocês. O que se segue, a noite engole. A escuridão cobre a cena, cortada apenas pelo grito dilacerante do ex-herói de platina. Não! Eveleia! O amanhecer não traz piedade. Com o sol iluminando a floresta, a degradação no acampamento é absoluta. Goblins trocam de turno na guarda, rindo com malícia. Loader, amarrado e forçado a assistir a tudo, se contorce num desespero completamente inútil, chamando pelo nome dela com a voz embargada. Eveleia, com o olhar vazio e o corpo coberto de marcas, mal consegue sussurrar que está bem. Nas sombras, as elfas observam a cena. A matriarca estreita os olhos, analisando friamente. Goblin Lua confirma o que todas já suspeitavam. Lin Tian havia prometido se vingar dos humanos. Cassana, ao lado da mãe, nota com estranheza que a matriarca parece cada vez mais fascinada. A atmosfera muda quando um grito ecoa das árvores. Os goblins da segunda geração voltaram da caçada. O goblin frenético se curva diante do líder. O sistema de Lin Tian escaneia a criatura instantaneamente. Goblin frenético, nível 33, guerreiro, veneno de cobra, pele petrificada, poder total 500. Lin Tian sorri internamente. Não é à toa que são segunda geração. Quase me alcançaram. O retorno antecipado tem um motivo. Todos os monstros nas proximidades foram eliminados, mas no oeste encontraram rastros de algo mais sério. Tribos inteiras massacradas com a marca da tribo presa de sangue. Todos grandes goblins. Lin Tian processa a informação rapidamente. Todos são grandes goblins? Interessante. Se capturarmos o líder deles, poderíamos criar uma terceira geração ainda mais forte. Nossas chances contra a limpeza dos humanos aumentariam muito. É então que Loader, preso num tronco, solta uma gargalhada rouca. Tolos! Perto da morte ainda se atrevem a sonhar? Lin Tian vira o rosto lentamente, o olhar de quem olha para um verme. Se você não tivesse falado, eu até teria esquecido de você. Ele aponta para o cavaleiro, dando a ordem. Goblins de sorriso sádico começam a cercar Loader de todos os lados. O pânico finalmente quebra o ex-herói de platina. Mas nessa hora, ninguém está mais interessado nos gritos dele. Ao redor da fogueira central, com a noite fechando, Lin Tian anuncia o próximo passo. Já pensei em um nome. A partir de agora, nos chamaremos de Tribo Céu Louco. A horda entra em erupção. O acampamento inteiro pulsa com o nome repetido em coro, como um tambor de guerra. Tribo Céu Louco! Tribo Céu Louco! Tribo Céu Louco! Goblin Lua ainda teme o perigo. A tribo presa de sangue destruiu tantas outras tribos, atacá-los e ainda capturar o líder parece loucura. Lin Tian lança um olhar de soslaio para a figura acorrentada de Eveleia. Não se preocupe, ainda tenho uma carta na manga que não usei. Do alto de um penhasco, escondido na escuridão da floresta enfeitiçada, Lin Tian observa o acampamento inimigo em silêncio. O lugar ferve de guerreiros brutais. Muitos grandes goblins, mas gerenciáveis. Acho que podemos lidar com eles. Mas então, a atmosfera lá embaixo muda. Os monstros gigantes começam a tremer, a recuar, como se algo aterrorizante estivesse chegando. Da tenda principal, uma figura colossal emerge. Músculos que parecem pedras. Um martelo de ossos gigantesco na mão. Os olhos de Lin Tian se arregalam lentamente. O sistema abre a tela de status. Goblin Martelo de Guerra, nível 50. Herói Goblin. Saúde, 700. Força, 239. Poder total, 900. Um Goblin herói. Lin Tian observa cada detalhe do monstro lá embaixo. A mente do Rei Demônio já está calculando. Com 900 de poder de combate, uma dúzia de guerreiros deve ser suficiente para lidar com ele. Mas matar é fácil. Capturá-lo vivo, isso é outro problema. Ele olha para a pele grossa,
os músculos estufados. Veneno paralisante provavelmente não vai ter efeito suficiente num corpo daquele tamanho. Então preciso de outra solução. A memória vem sozinha, a dor que ele mesmo sentiu no passado, a magia que o aprisionou, a luz dourada que o queimou por dentro. Se eu pudesse usar a magia de prisão que a Eveleia usou em mim, o sorriso frio e predatório se forma devagar. É hora de ir ver a Eveleia. De volta ao acampamento da tribo Céu Louco, um Goblin recebe Lin Tian com um sorriso submisso. Chefe, como você ordenou, aquela humana está quase acabada. Bom trabalho. No chão da tenda, a antes intocável curandeira do grupo de heróis não existe mais. O que resta é uma casca febril e quebrada, contorcendo-se em agonia, suplicando para o vazio. Me mate, eu vou me redimir diante do Senhor. Lin Tian se ajoelha, toca o rosto dela com um pano umedecido em água quente. Ei, Eveleia! O calor naquele lugar frio, a mente destruída registra aquele detalhe como se fosse sagrado. Quente, tão quente. Quem é? Quando os olhos dela focam e veem a figura verde, o terror a atinge como um choque elétrico. Ela rasteja para trás, gritando que está enlouquecendo, que está com tanta dor. Lin Tian dá um tapa seco nela, e então a abraça. A sua punição acabou, Eveleia. Ela arregala os olhos, a respiração falha, os lábios tremem. Sério? Isso é verdade? Eu cumpro o que digo. A voz dele desce a um sussurro com o peso de um deus profano. Mas você deve escolher a sua crença. Acreditar em Deus ou acreditar em mim. Tornar-se minha mascote e escapar da dor incessante. A mente dela, completamente reescrita pela dor, não hesita. O orgulho, a fé, a dignidade, tudo já havia sido pulverizado muito antes desse momento. Ela se joga nos braços dele. Mestre! Mestre! Muito bem, Eveleia. Ele assegura, sorrindo. De agora em diante, eu sou seu único mestre, e você será chamada de cachorrinha. A curandeira sagrada levanta os olhos para ele com uma devoção doentia. Mestre! Nas águas termais próximas ao acampamento, limpa e curada das feridas mais superficiais, Eveleia olha para Lin Tian com adoração cega. Meu Senhor Deus, você é tão bom comigo! Estou disposta a fazer qualquer coisa. Lin Tian vai direto ao ponto. Sério, Eveleia, quero ver você usar a habilidade de prisão da luz sagrada. Ela franze o senho, genuinamente confusa. Luz sagrada? Prisão? Mestre, o que é isso? Ele não se abala. Abre o livro de magias obtido dos elfos diante dela. A magia brilha nas páginas, e algo dentro dela responde. A luz dourada flui pelas mãos da ex-curandeira, obediente. A arma estava pronta. Lin Tian a leva até as jaulas. Atrás das grades, o ex-herói de platina está apodrecendo na sujeira. Mas quando Loder levanta a cabeça e vê Eveleia de pé, limpa e ilesa, a esperança cega sua razão completamente. Ele se agarra às grades. Eveleia, você se recuperou? Mate aquele Goblin! Use magia para restaurar meu corpo! Rápido! Lin Tian se vira para ele com um sorriso mais cruel que já exibiu. Não está vendo? Ela já se entregou voluntariamente a mim. Loder recusa a realidade com tudo que tem. Não! Como a filha do líder da igreja sagrada pode ser domesticada por goblins? Lin Tian olha para a garota ao seu lado. A voz pinga veneno. Cachorrinha, diga a ele que está fazendo isso por vontade própria. Eveleia olha para o homem que tentou salvá-la tantas vezes. Em seus olhos, não há amor. Não há reconhecimento, não há nada do que existia antes. Só existe obediência cega ao monstro ao seu lado. Claro, mestre, tudo isso é por minha própria vontade. O fio de sanidade de Loder se rompe de forma violenta. Ele chacoalha as grades da jaula com tudo que tem. Os olhos esbugalhados, as veias saltando no pescoço, a voz rasgando a própria garganta, enquanto a loucura e o ódio o consomem por inteiro. Suas ações farão com que a raça Goblin desapareça deste mundo. O único propósito de sua existência é ser exterminada pelos humanos. A Igreja Sagrada vai exterminar todos vocês! Lin Tian o ouve em silêncio. Quando Loder para de gritar, os olhos vermelhos do Goblin brilham com uma luz fria e calculista. Não esperava que Eveleia tivesse essa identidade. Ele olha para o cavaleiro de platina, agora reduzido a um pedaço de carne chorosa no chão, e sorri com puro escárnio. Obrigado por me contar uma informação tão importante.
Vou te recompensar bem por isso. Ele chama Goblo Crânio e ordena que cuide bem do prisioneiro nos próximos dias. O monstro verde estala os dedos, sorrindo de orelha a orelha. A tortura de Loader está apenas começando. Lin Tian não olha para trás. Venha comigo, Eveleia. Vamos tomar o controle da tribo Presa de Sangue. O acampamento da tribo Presa de Sangue ferve com a promessa de guerra. O chefe Presa de Sangue, um monstro gigantesco com músculos que parecem pedras, ergue o martelo de ossos e declara o ataque à tribo ao sul. A horda explode em frenesi, batendo armas no chão, bradando o nome do chefe. O caos é interrompido abruptamente. Um mensageiro irrompe pela multidão, ofegante. Um goblin invasor entrou no acampamento. Está procurando pelo chefe. O gigante franze a testa. De onde veio esse goblin inferior? Passos calmos e pesados ecoam entre as tendas. A multidão se abre instintivamente, sem nem perceber que está fazendo isso. Lin Tian caminha até o centro do acampamento inimigo, sozinho, sem armas à mostra, sem escolta, exalando uma pressão que não combina com o tamanho do seu corpo. Chefe Presa de Sangue. A voz é fria, carregada de autoridade absoluta. Sei que você é um goblin de nível heróico, com inteligência próxima dos humanos. Então vim falar com você. O gigante o analisa de cima a baixo, a postura reta, a pele limpa, o olhar inteligente. Você é de uma espécie mutante? Não, só sou um pouco mais inteligente que os goblins comuns. Lin Tian não está ali para negociar. A aura explode, dominando o espaço inteiro. Chega de papo. Sou o líder da tribo Céu Louco. Vou levar o seu chefe comigo. Ele varre a horda inimiga com um único olhar mortal. Para o resto de vocês, dou duas opções. Se submetam a mim ou morram aqui. O choque paralisa o acampamento. O chefe Presa de Sangue ergue os olhos, ligando os pontos. Ele é o chefe da tribo que cria elfos? Lin Tian aponta diretamente para o gigante. Seus genes são bons. Venha comigo. A paciência do gigante acaba. Ser tratado como gado em seu próprio território, a humilhação o enlouquece. Idiota! Ele agarra Lin Tian pela cabeça e o ergue no ar com uma mão só. Cala a boca! Quando eu acabar com você, todos os elfos e humanos serão meus! A horda berra, sedenta por sangue. Lin Tian nem sequer pisca. Parece que conversa é inútil. A lâmina élfica brilha. A velocidade é incompreensível. Lin Tian desaparece e reaparece em um único instante, cortando o braço do gigante com uma facilidade aterrorizante. Se eu não quisesse te capturar vivo, eu já teria acabado com você. O sangue espirra, o gigante recua, os olhos arregalados em choque. Ele segura o ferimento, o ódio fervendo. Ah! Maldito! Matem ele! Os guerreiros da tribo avançam de todos os lados. Eles acreditam ter a vantagem do número. Lin Tian ergue a mão e estala os dedos. Saiam agora! O ar ao redor do acampamento tremeluz. Dezenas de sombras se materializam do nada, surgindo do silêncio absoluto, cercando completamente a tribo Presa de Sangue de todos os ângulos. Como isso é possível sem fazer barulho? Habilidade: Passos Silenciosos. Os soldados da tribo Céu Louco sorriem. O chefe deu a ordem: matem todos da tribo Presa de Sangue! O massacre começa. O chefe Presa de Sangue assiste ao seu exército ser destroçado em questão de segundos. O terror gela o sangue do gigante. Caímos no truque desse cara. Usou as negociações para deixar toda a nossa atenção nele. Enquanto isso, o exército inteiro nos cercou em silêncio. Mas ele ainda tem uma saída. Um Goblin herói de nível 50 não é preso facilmente. Se quiser fugir, ninguém pode pará-lo. Ele canaliza toda a força restante, não para lutar, mas para abrir caminho através de Lin Tian. Mesmo fugindo, eu tenho que matar você primeiro, seu desgraçado! Ele salta, concentrando tudo num único golpe final. Lin Tian não saca a arma, não assume posição de combate, simplesmente sussurra um nome: Eveleia. Das sombras atrás de Lin Tian, a ex-santa da Igreja Sagrada ergue as mãos. A magia que um dia foi símbolo de esperança para a humanidade inteira responde ao comando de um lorde demoníaco. Prisão da Luz Sagrada! Pilares de luz dourada irrompem do chão, rasgando a escuridão, prendendo o gigante numa jaula de ouro divino. O chefe Presa de Sangue trava no ar.
O quê? Maldição! É um feitiço de luz! Goblins não podem usar magia de luz! Ele cai de joelhos, completamente imobilizado, a força esmagada pela própria magia que ele nunca imaginou que um goblin pudesse empunhar. Eveleia abaixa as mãos e se aproxima de Lin Tian, esfregando o rosto no braço dele com a devoção de um animal adestrado. Mestre. Lin Tian acaricia os cabelos loiros dela. O sorriso perverso se desenha devagar no rosto do Goblin. Eveleia, você realmente é uma boa cadela. Ficou ainda mais forte depois de se corromper. Obrigada! Obrigada, mestre! No chão, esmagado pela luz sagrada e pela humilhação, o chefe presa de sangue rosna, impotente. Seu desgraçado! Lin Tian vira as costas para ele. Os olhos vermelhos do líder da tribo Céu Louco brilham com a promessa de uma evolução monstruosa. Seja um bom herói reprodutor para mim. Ele sela o destino do gigante caído com a leveza de quem discute o tempo. Chefe presa de sangue.